Então, hoje a gente está colocando em ordem a casa, falando de leituras que seriam as de novembro e dezembro do ano passado, para meio que ir finalizando elas e depois partir com o gasto total para os ingleses, né? Para Virgínia e para o Shakespeare, que eu acho que vão demandar muita atenção nossa. Em novembro, a gente tinha ficado de concluir a leitura de A Fúria, da Silvina Ocampo, e da espanhola inglesa, essa novela do Cervantes. E em dezembro, né, a gente começaria a ler Virgínia, postergou para janeiro, mas de todo modo manteve a leitura de Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Eu proponho a gente começar a falar da espanhola inglesa, depois do Gianfrancesco Guarnieri, por fim da Silvina Ocampo, uma vez que a Silvina Ocampo a gente já falou, né, bastante no encontro passado, para não correr o risco, às vezes, dela monopolizar o encontro e a gente acabar não falando tanto das outras duas obras. Primeiramente, a primeira pergunta mesmo, né, é se vocês chegaram a ler A Espanhola Inglesa do Cervantes. Leram? Ah, ótimo. E a Tânia também, perfeito. Então, todos com a tarefa cumprida. Assim, eu vou começar dando a minha impressão, depois eu acho que cada um pode dar a sua impressão mais geral, já que a gente está em menos, dá para falar mais longamente. Eu fiquei muito encantado com a espanhola inglesa. Eu achei uma novela que tem um ritmo excelente, não para de acontecer coisas, ao mesmo tempo não é aquela sobrecarga de acontecimentos que te deixa desnorteado. Ela tem uma cadência e um ritmo muito bons. Ela tem uma elegância na escrita que, assim, eu acho que foi muito bem reproduzida nessa tradução, mas sem soar arcaico, uma coisa pedante. É bonito. Me fez lembrar dos contos de fadas, de quando escritores escrevem contos de fada. E aí, assim, né, eu fui levado a esse pensamento e depois ao inverso, que na verdade devem ser os escritores de contos de fada que se inspiram em histórias da época do Cervantes, por exemplo, para adotar aquele estilo. Eu gostei muito de ver essa outra face do Cervantes, que é como se fosse do melodrama, porque essa é uma história cheia de reviravoltas, de problemas de identificação de pessoas, pessoas que se confundem umas com as outras, uma que morre e depois ressurge, de equívocos desse tipo. E assim, lendo o Don Quixote antes, eu já tinha percebido e feito uma hipótese, né, de que toda aquela metaficção em Don Quixote, aquela coisa tão vanguardista, talvez tenha sido o que inaugurou essa tradição dentro da literatura em língua espanhola de, de atenção ao fantástico, de atenção ao insólito e a esse mundo mais metaficcional, mais diferentão que a modernidade abraça. Ao passo que aqui talvez esteja um exemplo das raízes do que também nessa tradição de contar histórias em língua espanhola é o melodrama. Como não lembrar, e isso eu fiquei lembrando o tempo todo, das telenovelas mexicanas, por exemplo. Elas têm muito esses lances que acontecem aqui em A Espanhola Inglesa. Uma moça é raptada, mas ela é raptada para ser levada para um lugar em que ela vai ser cuidada como uma princesa. E ela vai cair nas graças daquela família que raptou ela. Depois, ela vai conhecer a própria rainha da Inglaterra também, vai cair nas graças da rainha da Inglaterra. Só que a gente já tem uma história meteórica de ascensão social. Aí depois existem todas aquelas dificuldades inesperadas para a consumação do amor, o reencontro inesperado dos seus pais, o reencontro de todos. Depois mais aquela dificuldade louca, que para mim essa foi o ponto mais assim incongruente, que é o que o Ricaredo some e diz que tem que ir para o Vaticano. Ficar 2 anos no Vaticano. Eu não entendi exatamente por que ele tinha que ficar 2 anos no Vaticano antes de encontrá-la. Esse plano dele não me soou muito verossímil. Mas para, por fim, chegar lá, identificarem que é ele, aí tem o mercador que vai dizer que aquela letra era dele mesmo e tal, vai identificá-lo por esse documento comercial. Achei tudo isso muito um antepassado
desse melodrama que hoje é de telenovela. Uma outra coisa que também chamou muita atenção para mim foi a forma de tratamento, porque ele é muito cuidadoso com a questão do catolicismo nessa novela, porque afinal de contas é a época de que a Espanha é muito poderosa e está em pleno conflito com a Inglaterra. A Inglaterra é essa outra potência em ascensão, potência protestante, e ele vai passar uma história em solo inglês. Mas aí ele precisa ficar o tempo todo falando que, na verdade, todos eram muito católicos, que a família do Ricaredo era católicas escondidas, a da futura noiva dele também. No entanto, apesar de estar sempre tomando esse cuidado para não parecer um defensor da Inglaterra, ele não deixa de pintar uma rainha da Inglaterra que é uma pessoa bacana, no fim das contas. E uma pessoa até tolerante, porque afinal de contas tem um ponto que descobre que a espanhola inglesa era uma católica e não faz nada contra ela. Então dá tudo certo. E eu acho que um outro ponto que eu já levantaria de imediato, né? Toda essa aventura, esse ser raptado, esse ser preso, raptado por piratas, etc., tem muito a ver com a biografia do Cervantes, que, de fato, depois de participar da famosa Batalha de Lepanto, foi raptado e que foi levado cativo de piratas, eu não acho que não era piratas, mas de argelinos ali na bacia do Mediterrâneo e ficou lá preso por muito tempo. Então tem muito traço biográfico aqui também, além de depois ter sido preso 2 vezes, mas isso já na Espanha. Então, assim, esses são os vários pontos que eu gostaria de levantar a princípio. Daí, começando ou pela Denise ou pela Angelina, e depois a Tânia pode deixar o testemunho dela por escrito. O que vocês acharam na novela, o que vocês destacariam? Quer falar? Então, sou eu. Bom, eu achei que foi um novelão no maior sentido da palavra mesmo, né? Bem melodramático. Eu fiquei super envolvida. Sabe aquela coisa que você fica torcendo? Ai, Sim. não, no final isso tem que dar certo. Porque eu não sabia, assim, se a gente ia ter aquele andamento de novela que ocorrem muitas coisas, mas no final eles ficam juntos, né? Então eu me vi torcendo do jeito que a gente costuma fazer mesmo, que é para que o casal no final fique junto. Mas assim, o que eu achei? Que tem uma objetificação da Isabel, porque assim, quando ela é raptada porque ela é bonita, né? Eu até quando eu comecei a ler, eu achei que tinha alguma coisa com pedofilia, eu achei que ele tivesse gostado dela como criança, mas de uma outra forma, né? E ele leva ela para lá como um objeto, né? No meio das riquezas e dos móveis bonitos, das joias, ela era também um objeto bonito, né? E isso é falado várias vezes durante a narrativa, né? A própria rainha fica encantada com ela, mas também com a beleza dela. A beleza dela faz com que o palácio fique mais bonito, porque ela está ali entre as outras mulheres. Elas têm inveja dela, né? Pela beleza. Tanto que depois, quando ela fica desfigurada, agora tudo bem ela ficar aqui, porque né, ela já não é mais bonita, então também não, sabe, ninguém mais está correndo risco em relação à beleza dela. Outra hora em que eu achei totalmente descabido é no final, quando ela está andando em direção ao convento, que também fala que as freiras ficaram chateadas porque não iam ter aquela mulher tão bonita no convento. Aí eu falei, até as freiras. Então, assim, o tempo inteiro é como se o valor dela estivesse em ser ou não bonita, né? Tanto que quando ela perde a beleza, ficam surpresos que ele ainda queira ficar com ela ainda assim, né? E ele faz lá a promessa de compromisso dele, de que ele ficaria com ela, mas os pais dele, que supostamente gostavam tanto da menina,
já estavam tratando o casamento dele lá com a escocesa, né? Por quê? Porque ele não ia se casar com uma mulher que agora era feia. Porque, além disso, o que tinha acontecido com ela? Ela não tinha perdido mais nada, além da beleza, né? Então, assim, o tempo inteiro, essa questão de que ela era... O valor dela estava nessa beleza, né? E, assim, uma outra coisa que eu reparei é que, assim, ele se apaixonou realmente por ela, de verdade, mas ela, como mulher, não sei se exatamente naquela sociedade, ela era meio levada às coisas, né? Ela ia meio que para onde o vento soprava, porque quando ela aceita ficar com ele, ela não está apaixonada, digamos assim, né? Ela primeiro até fala, eu não vou contra os meus pais, que no caso pais eram os pais dele, mas que ela chamava de pais, né? Eu não vou, sim, eles me roubaram, eu fui roubada, né? Foi um sequestro, mas eu aprendi que eu não devo ir contra eles, que eu devo respeitá-los e tal. E aí ele fala, não, mas então eu vou falar com eles, porque a ideia dele era fazer aquilo secretamente, né? E depois não, né? Então, então tá bom, sabe? Mas aí, a partir do momento em que ela firmou esse compromisso com ele e que os pais dele aceitaram e tudo mais, aí ela passa a ver que ela tem que fazer o sacrifício, né, do amor, digamos assim, né, que é esperar por ele os 2 anos que ele determina, né. Tanto que acho que fazia 1 ano e meio que disseram que quando disseram que ele tinha morrido, e ainda os pais falam para ela: "Não, mas você tem que esperar os outros 6 meses, que é o tempo que ele pediu para você esperar, né". E aí ela tá ali, né, resignada, esperando, senão vai ser freira. Então, eu adorei, assim, a novela, eu fiquei muito envolvida, mas eu reparei essas coisas, assim, o quanto ela, o tempo todo, era aquele objeto bonito, e que quando não era bonito perdia o valor, né? Não perdeu para ele, mas perdeu para os outros, assim, todo mundo, então manda ela para Espanha, porque agora também já não serve mais para nada. E uma curiosidade, né, que o nome dele é Ricaredo, mas ele era inglês, não é isso? Que é um nome espanhol, né? Ricaredo. Aí eu achei essa parte engraçada também. Então, assim, eu dei risada, eu fiquei ansiosa, então foi bem aquela coisa do novelão, né? Que você tem várias emoções ao mesmo tempo, lendo. Isso. E eu fiquei muito preso na narrativa. Foi uma leitura muito fluida, muito gostosa. Muito, E assim, eu fiquei sim. com vontade de ler o restante das novelas exemplares. Com Acho que vai ser uma certeza. leitura muito bacana. Foi muito bom para ser esse primeiro contato, porque deu vontade de ler o restante. E eu também estava lendo que, assim, essas novelas têm umas de cunho mais realista e umas de um cunho mais fantasioso, né? Que essa daqui estaria mais... Tem certas coisas que acontecem mais fantasiosas, digamos assim. Então, isso também me deixou interessada, né? Ver como que são essas outras novelas. Se elas vão nessa mesma toada, ou se elas divergem bastante umas das outras. Mas foi muito legal, foi bem rapidinho, acho que eu li numa sentada mesmo, foi muito bom. E eu acho que essa história, o catolicismo nessa obra não é só no sentido de justificar o motivo inglês na obra, mas é também a própria Isabela como um paradigma de mulher católica ideal, que é extremamente passiva e que Uhum. aceita tudo, 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 desde da vontade dos homens e das pessoas mais velhas que estão em volta, até a coisa mais estrutural da providência que a levou a ser uma prisioneira, a levou a perder a beleza, essas coisas mais grandiosas, esses lances mais espetaculares da vida dela. Então, assim, ela é o grande modelo de que se você aceitar a providência, e essa providência no modelo católico até teológico, ela se manifesta através da vontade dos superiores, dos pais, e numa visão mais tradicionalista e machista, através da vontade do marido, dos homens, da família, você vai ser recompensado em algum momento. No caso dela, ela até teve recompensas terrenas, mas Nem que poderiam seja ter com o sido... reino dos céus, né?
Ou no reino dos céus, pode não acontecer na Terra também. Angelina. Então, eu concordo com vocês, né? Eu também fiquei com vontade, eu estou até com o meu exemplar bonitão aqui, né? Para ler as outras novelas. E eu vi que tem um prefácio aqui que eu não li, porque eu fui direto nessa novela, falei, bom, se eu gostar, eu continuo, se eu não gostar, vou dar para minha mãe, que ela certamente vai gostar, mas eu gostei, então vou ficar. E eu também li numa sentada, só parei para ir jantar, e aí fiquei doida para continuar, porque eu achei a escrita dele realmente bastante envolvente. Mas eu considero esse livro essa história bem atemporal, porque há pouco, enquanto eu estava esperando aqui para entrar na live, eu vi um vídeo da Gabriela Prioli comentando um caso que aconteceu no Big Brother que eu nem vejo, mas de 2 caras falando sobre o corpo da Yasmin Brunet. Então, isso aqui se relaciona totalmente. Infelizmente, a gente vive numa bolha, né? Que nós temos outro pensamento, nós temos a mente aberta, né, para outras coisas, mas infelizmente muitas pessoas ainda não têm, e ainda veem o corpo da mulher como um objeto, como algo que tem que ser comentado, nunca tá bom, ou tá de mais ou tá de menos. É como se a mulher não tivesse outros valores e que ela tem o tempo todo que se provar. Então, eu estava ouvindo a Denise falando e pensando, mas isso aqui não mudou nada, né? Passaram-se o quê? 600 anos disso aqui e a gente continua lutando pelas mesmas coisas, né? Isso aqui é uma visão, claro, totalmente machista, totalmente datada daquela época, mas, por outro lado, a gente percebe que isso é atemporal, porque continua acontecendo essas coisas em pleno 2024, né? Fora isso, tirando essas questões, né, eu achei a escrita dele muito envolvente, muito bonita, marquei uma porção de coisas. Achei bastante interessante essa questão do catolicismo, né, porque isso tem uma questão histórica aqui muito forte, né, com a questão do catolicismo. Não tinha pensado por esse lado que você falou, né, Lucas, das recompensas, né, que a pessoa poderia ter em acreditar na providência, mas eu fiquei olhando mais pelo lado histórico mesmo da coisa, que é bastante importante aqui, eu achei. E estou empolgada para ler as outras novelas dele. Eu também. E eu fiquei empolgado para ler as outras novelas dele. E um outro livro, que eu já conheço algumas histórias, mas que tem uma vibe semelhante, que é o Decameron, do Boccaccio. O Decameron tem essas histórias deliciosas, com a diferença que elas são geralmente mais picantes, não tem tanta preocupação com a religião. Mas esse tipo de aventura, de reviravoltas, de ritmo gostoso, ele não deixa a peteca cair e é muito envolvente. Eu queria só falar uma coisa sobre essa questão que você levantou, Angelina, de que hoje, né, a gente continua com essas questões, é que nós, como mulheres, eu vejo a evolução da mulher, sabe? Muito mais do que a evolução do homem. Porque, assim, eu vivi novinha nos anos 80, e aquilo que a gente escutava naquela época, e a gente escutava calada muitas vezes, né? Porque parecia que era normal, o cara ficar falando do seu corpo, ficar falando que queria fazer com você, e assim, umas grosserias, né? Fora outros abusos, né? E absurdos de, tipo, tomar passada de mão na rua, que pelo menos onde eu morava, que eu morava na praia, era uma coisa muito comum de acontecer. Comigo aconteceu várias vezes, entendeu? E se você... Em Belo Horizonte era comum também, Denise. Se você levantava para falar alguma coisa, meu Deus, sabe, assim... mas também você tá assim ou você tá assado? Essa é a velha história, né, que a gente ainda escuta, claro. Mas hoje, você já vê as mulheres se colocando, sabe? Tipo, isso é um absurdo e não vou admitir, e assim, de uma forma que também constrange os homens, e é para constranger, sabe? Para você ver que você tem limites e que não é assim, né? Você fica falando o que você quer sobre o outro, né? Isso é invasivo, isso é abusivo, né? Então, eu acho que a gente, como mulher, eu vejo, né, evoluiu muito, e é por isso que hoje a gente está claro, continua nesse enfrentamento, porque ainda existe, infelizmente. Eu ouvi dessa história que você contou, do Big Brother, e achei um absurdo, mas a gente já se posiciona muito melhor hoje, né?
A Tânia está falando aqui que, de fato, é uma novela temporal, que ainda hoje existe esse tipo de situação e que ela também fez a relação com o caso da Yasmin Brunet, que eu não estava sabendo, mas preciso abrir o UOL, pelo menos para ler a manchete e ficar sabendo dessas coisas, que lá deve ter falando sobre isso. Então, acho que valeu muito a pena, fazia tempo que a gente, acho que foi a primeira novela, né, que a gente leu aqui agora, nesse novo ciclo do clube, desde que a gente passou a se reunir, e foi uma delícia, eu quero ler mais. Essa coleçãozinha em si já é muito boa, né? Ela traz muitas novelas, ainda tem várias novelas aqui que eu não li, tem uma do Chekhov, O Monge Negro, O Clube dos Suicidas, do Robert Louis Stevenson, Margot, do Alfred Musset, e tem uns escritores franceses. Quem sabe a gente depois dá mais uma olhada nessa coleção ao escolher Essa próximas leituras. coleção é de que editora? É que o meu é aquele antigo. Da editora Rocco. Essa. E tem a Grua, né? Também tem umas novelinhas super legais, né, Luca? Tem. Dar uma olhada no próximo ciclo. Verdade. Tem que dar uma olhada naquelas novelas também, na hora de escolher novelas. Sempre tem coisa muito boa. Eu acho que podemos falar agora um pouco sobre Eles Não Usam Black Tie. Foi também, para mim, uma grande leitura. Eu gostei demais. É um tema que me é muito caro, que é essa história, então, de uma vida na favela, ali em meados do século XX, no Brasil. Existe o operariado, existe a figura do operário, que é uma figura que, no nosso imaginário popular, apesar de existir muito na prática, ela vem cada vez mais desaparecendo. Parece que a gente tem dificuldade no discurso público de pensar em operários e pensar em trabalhadores, né? Essa categoria do trabalhador parece que ela desapareceu. A mídia consegue falar das minorias, dos pobres em geral. Lógico, as minorias, os pobres, muitas vezes se confundem com os trabalhadores, mas tem uma dificuldade grande de falar dessa classe trabalhadora. Parece que virou um estigma depois, assim, do fim lá da União Soviética, de toda a estigmatização do socialismo, etc. Parece que não tem classe trabalhadora, que a classe trabalhadora, ela está resolvida, os trabalhadores não têm mais demandas a fazer, a coisa pode ocorrer agora naturalmente. Então, se esse estado de alienação geral é muito preocupante, né? De atomização dos indivíduos, aí não é só o que está no Uber, não é só o que está no aplicativo, o que está, às vezes, dentro de uma empresa grande, ele está atomizado, porque ele não pensa a situação de trabalhador dele coletivamente. Eu mesmo, como servidor público, assim, antes de falar da novela, eu estou quase panfletário aqui agora. Eu mesmo, como servidor público, eu passei pelas eleições de 2022, né? 2022. Cheguei ao final e falei, gente, eu tô aqui e tal, tendo todos esses pensamentos, mas o que eu tô fazendo? Eu sou membro do meu sindicato, eu sou no mínimo sindicalizado, não digo nem assim participar ativamente, mas no mínimo sindicalizado, não era nem isso. E é um absurdo. Então, assim, eu me sindicalizei no começo de 2023, achei que foi um passo importante, óbvio, preciso fazer muito mais do que ser formalmente vinculado ao sindicato, mas já é alguma coisa estar atento, porque é uma alienação muito grande, assim, da sua própria condição no mundo, da própria fragilidade. Parece que as pessoas não conseguem perceber a sua fragilidade e acham que, assim, tudo vai se resolver sozinho, né? Assim, a força da natureza vai cuidar, a providência, para que as coisas se resolvam e ela não precise lutar. Isso nunca vai acontecer. Então, essa peça vai tratar de uma família em que o pai, o Otávio, ele é super consciente da classe em que ele está, da classe de operário, ele é sindicalizado, ele luta, eles estão ali num processo de recomposição salarial, uma grande greve é iminente. No entanto, existe o seu filho, e o seu filho, que é o Tião, ele tem uma questão pessoal muito premente, né?
que ele está se estabelecendo na vida, ele tem ambição, o ambiente em que ele está já não é favorável, ele já tem maiores dificuldades de ascensão por ser uma pessoa pobre, e aí a Maria, ela está grávida, ele vai ter que ser pai de família, e ele tem, então, esse conflito entre o individual e o coletivo. E eu acho que a peça é muito feliz ao retratar esse conflito interno dele, porque a gente não chega, até os comentadores falam isso, a gente não chega a falar, a detestar completamente o Tião, a falar, nossa, ele estava muito errado, ele é um ser desprezível. A gente pode até não concordar com a solução final dele, mas dá para perceber a dificuldade que ele estava enfrentando e que é uma dificuldade que toda pessoa da classe trabalhadora, seja operário ou outro tipo de serviço e trabalho, ela vai se defrontar, porque ou ela luta pelo coletivo e se contenta com os resultados obtidos coletivamente, ou ela pensa no seu nível individual. E existem situações que realmente o nível individual fala mais alto, mas até em que ponto isso é admissível ou não? Acho que essa peça é muito feliz em trazer esse retrato. Além de outras coisas, mas depois eu vou falar das outras coisas mais na frente. Deixe vocês falarem. Denise, Angelina. A Tânia já, peraí, só a Tânia já falou aqui. A figura do operário desapareceu porque tal é um interesse das empresas que chamam os empregados de colaboradores. Tal situação leva ao desrespeito dos direitos trabalhistas. É igual a empregada doméstica, chamar de secretária, de colaboradora. Isso é um eufemismo. Não é errado falar empregada, eu acho que é certo, até porque deixa muito nítido a real situação da pessoa e não floreia, e com esse não florear também não impede que a pessoa traz consequências, todas elas, dessa condição, que podem, inclusive, ser de indignação, de mudança. E eu acho que essa questão também das empresas tem a questão da mídia, né? Porque, por exemplo, a mídia, ela consegue hoje em dia falar das minorias, é conveniente para ela, porque ela capitaliza as minorias. Ela inclui, ela empodera as minorias na qualidade de consumidores. Então, como consumidores, ela louva as pessoas LGBT, ela louva os negros, os indígenas, as pessoas com deficiência, mas é sempre pensando nessa condição de consumidor. E talvez fazer a apologia midiática do operário, do trabalhador, ainda não seja muito transformável em consumo, né? Por isso que não fazem, eles não conseguem capitalizar tão bem. Essa é uma possibilidade. Mas podem falar. Agora o Lucas, sindicalista, vai ficar falando. Eu acho que nessa peça tem um tipo de atavismo social também, né? Porque a gente leu lá o de Geribone, Ernaux, tudo, e que eles conseguiram sair, né, do lugar onde eles começaram através do estudo. E aqui a gente tem aquele cidadão que ele não tem como sair dali. É como se ele tivesse determinado, o determinismo, né? Ele está ali e ele não tem como sair, porque ele não recebeu educação. O Tião, por mais que ele tenha morado na cidade, ele não foi matriculado na escola. E ele, assim, eu estava lendo e eu ficava lá, coitado, ele acha que ele vai conseguir arrumar um emprego no escritório. Ninguém vai contratar ele no escritório. Eu ficava com dó, porque assim, eu entendo a ambição dele de querer sair dali, de querer melhorar de vida e tudo, mas assim, a gente lendo, sabendo, né, como que é a realidade, que o pai dele sabe também e tenta explicar isso para ele, mas tem situações que as palavras não cabem, né? Elas não são suficientes. Há uma coisa que o Proust fala muito, que as palavras não são suficientes para expressar tudo aquilo que a gente sente. Então, o pai dele sabia, a namorada dele sabia também que ele não ia conseguir sair dali, que ele não ia ser contratado no cinema, ele não ia ser contratado no escritório, porque ele não tem essa formação. Então, ele está condenado a ficar naquela situação ali.
E a mãe dele fala no final uma coisa, não é a mãe dele, acho que é a namorada, fala para ele que é melhor passar sufoco e miséria junto com os amigos do que junto de estranhos. E com certeza, né? Isso é uma grande verdade. Então, assim, é uma peça, eu imagino ela encenada, né? Deve ser ela no teatro, assim, deve ser sensacional, dependendo de quem faz, porque ela tem uma carga dramática muito forte e ela traz muita coisa para a gente pensar, né? Eu vou deixar vocês falarem um pouco também para a gente pensar mais. Mas só pontuando uma coisa, eu gostei disso que você falou, que talvez eles não tivessem palavras para dizer para ele, olha que você não adianta, você não vai conseguir, você não tem os meios. Eu não tinha pensado dessa forma, e faz muito sentido também. Então, eu tanto tempo, né, ouvindo falar de Eles Não Usam Black Tie, eu nunca tinha lido, nunca nem... Acho que eu pensei várias vezes em ler, mas foi passando, né? Eu voltei no tempo final dos anos 80, começo dos anos 90, eu fiz várias greves, eu fui sindicalista, então eu lembrei muito do que acontecia de piquete, da gente segurando as pessoas na porta do banco, eu era bancária. Os bancários, não, acho que são a única classe que ainda meio que tem uma tradição sindical, né? Tem uma tradição, e naquela época era muito mais forte do que hoje, né? E, claro, a gente não... Se a gente pegar os trabalhadores como os metalúrgicos, né? Uma classe muito forte. Se a gente... eu lembro na época também que as refinarias de petróleo também tinham uma greve bem forte. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá e nesse nível, às vezes, sabe, de ter essas discussões que se batiam na porta das fábricas e tal. A gente não chegava nesse nível, mas tinha briga, sim, tinha discussão em porta de banco, se tentasse convencer a pessoa a não entrar, né? E, assim, tinha muito essa figura do Tião, né? Que era aquela pessoa que falava, eu tenho conta para pagar, ou meu filho vai nascer, ou eu vou me casar, como é o caso dele, né? E aí você falava, sim, eu também tenho conta para pagar, eu também. E essa coisa da união, né? De você. Se você está numa classe. Uma coisa é você trabalhar num escritório lá e você é o único funcionário, né? Mas outra coisa é você estar trabalhando num banco que existe nacionalmente com, sei lá, milhares de trabalhadores, né? E você tem uma classe, você tem o mês do dissídio, né? E aquela hora que se você não pressionar, você não recebe, e não recebe mesmo, né? A gente vê o quanto isso mudou, o quanto foi difícil também, mas eu acho que eu tinha também eu tinha uma visão que depois que eu tive dentro do sindicato, ela me fez ver também o outro lado, sabe? A gente... Não adianta você pensar que dentro do sindicato as pessoas estão todas ali combatentes e... Não, esquece, né? Que é diferente. Então, hoje eu trabalho... Eu acho que a última greve que eu fiz foi em 2008, talvez. Já não estava no banco, já estava no Poder Judiciário. Eu não vejo mais que seja possível o que a gente teve naquela época, que a gente ficou, acho que 2 meses em greve e voltou a trabalhar normalmente. E, assim, tudo bem, talvez tivesse que compensar em trabalho, acho que a última vez teve que compensar em trabalho, mas antes disso eu nunca tive que pagar, nem fui descontada, nem nada disso. A gente não consegue imaginar isso hoje, né, de alguém falar isso. E eu só lembro que na época do banco, umas 20 pessoas foram demitidas, que eram os tais dos cabeças, né? Que no caso do ali o Otávio vai preso, mas as pessoas foram demitidas. E aí teve um grande movimento, sim, do sindicato para que essas pessoas
fossem readmitidas, e a gente trabalhou com tarja negra aqui no braço, como se fosse luto, durante os meses até eles voltarem. E todo mundo, até quem não quer furar greve, estava do mesmo jeito, entendeu? Porque aí quando chegou na hora de falar não, mas mandaram embora alguém, e a gente, né, era concursado na época, todo mundo aderiu, né? Então era um outro pensamento. Eu acho que a gente tinha uma força que quando a gente começou a se individualizar, a gente perdeu. Então hoje eu não consigo ver isso acontecendo novamente. Eu acho que isso foi, sabe? Você vai ter que procurar outras formas. Mas o que aconteceu? Eu te falei que eu falei para vocês que a última greve foi mais ou menos 2008. De lá para cá, a gente ficou todos esses anos sem aumento. A gente foi receber agora, né? Porque também é um erro você achar que, não, mas eu não vou fazer porque eu posso perder o emprego, porque eu posso ser prejudicado. E se você não fizer, você vai ser do mesmo jeito, sem ter lutado. Você entendeu? Sem ter se unido às outras pessoas, né? Então, a gente acabou percebendo isso, que você começa a perder a força, né? E hoje ela não se recupera mais. Mas eu acho também que as relações de trabalho mudaram, né? E eu nunca deixei de ser sindicalizada, mas os sindicatos mudaram, as relações de trabalho mudaram, eu acho que isso tudo é diferente, mas eu acho que ali no livro ele mostrou de uma forma muito bonita até, que as pessoas elas podem se gostar, né, e se respeitar, embora elas tenham opiniões diferentes. Claro que ele foi rechaçado pelos outros, a moça não quis casar com ele porque falou, eu não aceito isso, e eu não vou conseguir viver dessa forma, eu não quero sair daqui, e eu não vou saber... enfim, como que eu vou enfrentar as outras pessoas com essa sua atitude, mas, ao mesmo tempo, você consegue pensar no que o outro, por quais são as razões do outro, né, por não fazer determinada coisa, ou até por fazer também, né, o que você tem como princípio, né, o que para você, por exemplo, para o Otávio, e para o Braulio, né, a gente, que isso, você vai trair uma classe, você não pode fazer isso, né, e o outro já pensou, não, mas eu não tô traindo ninguém, eu tenho o direito de fazer greve, como eu tenho o direito de não fazer, né, então é uma discussão que eu já tive uma posição muito radical ano passado, mas hoje, eu acho que eu já consigo entender um pouco melhor o outro posicionamento, né? E também porque é o que eu falei, que quando você entra num sindicato, você vê que as coisas não são bem assim, como parece, né? Estamos lá, todos lutando juntos por um bem comum, não é bem assim. Cada um tem seus interesses, né? Também dentro dos sindicatos, assim como nos escritórios, nas fábricas e nos tribunais, não Mas é? parece que as pessoas exigem hoje em dia uma perfeição de uma estrutura sindical que não existe em nenhuma outra instituição da sociedade. E o fato de que, óbvio, nenhum sindicato vai ser compatível com esse ideal de perfeição se tornou um forte motivo para desmoralizar todos, desmoralizar qualquer luta trabalhista. E aí isso parece que se disseminou na sociedade, essa mentalidade, e por isso ninguém se sindicaliza, ninguém procura saber disso. Foi uma completa, como fala, não é quando faz caricatura, desfigurou a imagem sindical completamente, né? Tem um outro nome que eu não estou lembrando agora, quando você deixa alguém com a imagem muito negativa, pejorativa, mas parece ter um outro nome, um processo de fazer isso, sabe? Uhum. Descredibilização, não, mas eu tô entendendo. descredibilização. Uhum. Não, é verdade. É verdade. E a luta não é fácil, assim, porque a gente vê que, por exemplo, hoje eu vejo que tem ações que a gente hoje está conseguindo alguns avanços, e sim, é por interferência do sindicato. Mas as pessoas acham que não,
entendeu? O perfil do trabalhador mudou muito também. A gente tem que considerar isso. Porque eu, neste momento, estou do outro lado, né? Eu contrato pessoas atualmente. E a gente percebe que o perfil do trabalhador, ele vem modificando ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando, há uns anos atrás, que tinha uma lei trabalhista que era assim, se a pessoa trabalhasse durante 6 meses com carteira assinada, ela poderia ser demitida e ela teria 6 meses de seguro-desemprego. Aí, não são todas as pessoas, óbvio, mas uma grande maioria, o que elas faziam? Elas se mantinham empregadas 6 meses, e aí elas começavam a te pressionar como patrão para mandar embora. Quando você tem uma empresa pequena, porque as empresas grandes, tudo bem, elas têm dinheiro, elas mandam embora e pronto. Mas quando você é pequeno, você se ferra muito nesse sentido, porque a pessoa vai lá e começa a fazer de tudo para ser mandada embora. Ela começa a faltar, ela começa a fazer o serviço de qualquer jeito, ela começa a te pressionar para você demitir. Aí você demite, você é obrigado a pagar aquela multa de 40% sobre o fundo de garantia da pessoa, ela recebe aquilo, e aí você não consegue montar uma equipe, porque... E tem infelizmente, tem muita gente com esse perfil. Então, essa pessoa, ela é totalmente individualista, ela não está interessada em progredir, porque, né, se você fica pulando de emprego a cada 6 meses, 6 meses em casa, 6 meses no emprego, você não vai para lugar nenhum. E assim, você também não está interessado em fazer uma luta coletiva com ninguém, você está interessado só em você mesmo. E eu vejo muito esse perfil atualmente de algumas pessoas que, assim, elas não estão... tô igual meu primo falando agora, meu primo formado, pós-graduado, tudo falando assim, eu estou numa empresa, não vejo futuro ali, mas o que você está... Quanto tempo você está lá? 1 ano só, não fui promovido nem nada, então eu vou mudar de emprego, vou começar... Eles não têm mais essa paciência que, por exemplo, a sua geração, a minha, Denise, talvez a sua também, Lucas, tem de perseverar, de seguir em frente, né? E de, eu tô aqui, não tá bom, eu vou sair, vou para um outro lugar, mas não de ficar parado, né? Ou usando o sistema a seu favor. Eu vejo muito um individualismo muito grande nas pessoas atualmente, sabe? No perfil do trabalhador. Mas é um individualismo porque não existe nada. Hoje já não existe o imaginário dessa estrutura sindical e do operário, da luta trabalhista. Eu acho que até como horizonte de possibilidades, assim, como coisa que está no imaginário, isso já deixou de existir. Na minha geração, que também já foi tipo bem no limiar, eu ainda peguei alguma coisa, então ainda guardei no imaginário essa história de greve, sindicato e luta trabalhista. Mas eu tenho certeza que a geração, por exemplo, da minha irmã, que é 10 anos mais nova, já não tem elementos para ter isso no horizonte de possibilidades, pensar que isso existe. Se bobear, se não ler um livro igual Eles Não Usam Black Tie, mal sabe que isso existe. Isso talvez é um capítulo lá da aula de história, um negócio tão longínquo quanto a Revolução Russa de 17. Já entrou para o nível do arcaico, eu acho, na mentalidade. Porque, assim, foi muito descredibilizada toda essa dinâmica, e esse trabalho de descredibilização foi muito eficiente. Então, já nem se fala, não existem personagens nas narrativas modernas, parece que são esses trabalhadores que lutam pelo trabalho. Parece que ficou algo assim tão estigmatizado. Era essa a palavra que eu estava querendo. Estigmatizado, que nem se toca nesse assunto, parece que nem é de bom tom, é clichê, é cafona, é qualquer coisa, mas não é legal, não é atual. E nesse não é atual, parece que todos os problemas foram resolvidos, deve que é por isso que não é atual. A Tânia, que vocês mencionaram no chat, que existe o filme, de fato, é um filme até com a Fernanda Montenegro, dos anos 80, tem no YouTube, eu vou depois colocar o link, eu não assisti, mas quero assistir, até porque parece que é um bom filme, muito bom. A Tânia está falando que é defensora pública no Rio de Janeiro e não tem sindicato, mas tem associação de defensores públicos. De fato, é o que eu senti no judiciário. Eu tenho menos contato com defensores públicos, mas, por exemplo, os magistrados,
os procuradores da República, eles têm todas as associações classistas deles, que são muito atuantes, e todos pertencem, pagam às vezes taxas até bem altas para estarem participando. E eu, que sou servidor, que estou lá na base da pirâmide, vou me aventurar a lidar com a estrutura sozinho, sem ter companheiros de classe. Não faz sentido. E aí ela também disse que acha que não recolher contribuição sindical é ruim, que talvez a obrigatoriedade seja ruim, mas como também não há recolhimento facultativo, o sindicato perde a importância. De fato, no Brasil, eu acho que assim, eu já fui muito dessa, às vezes o voto tinha que ser facultativo, né, contribuição facultativa, coisa facultativa, mas eu acho que o Brasil não tem coisas que tem que ser meio obrigatória, porque a gente consegue preservar um mínimo de civilidade com aquele obrigatório, talvez fazer a coisa ir para frente, e se for de outro modo, degringola de vez e aquilo nunca vai acontecer. As meninas que trabalham comigo, elas são sindicalizadas por opção, então elas têm opção. Todo ano a gente pergunta, você quer se sindicalizar? Ah, sim. Ah, se você vai se sindicalizar, você tem essa taxa para pagar. Você está de acordo? Ah, sim. Aí elas assinam um papel e elas são sindicalizadas. Eu acho que todas elas são por opção, mas elas tiveram essa escolha, né, de se sindicalizar ou não. Mas elas sempre escolhem, assim, elas me perguntam, o que você acha? Eu falo assim, vai lá e se sindicaliza, sim. E essa que a Tânia está falando é outro termo capcioso, é empreendedor. Uhum. Empreendedor é complicado, né? Esse é um eufemismo, é mais eufemismo do que a colaboradora em vez de empregada doméstica. Empreendedor é complicado. Mas uma outra coisa que você mencionou, Angelina, que você lembrou das narrativas do Didier Eribon e da Annie Ernaux. E nesse sentido, eu acho que talvez o Tião ele até possa conseguir ascender socialmente, mas com muita dificuldade, só que, assim como a Annie Ernaux e o Didier Eribon, talvez ele vai ter, e de fato isso acontece, que romper traumaticamente com a classe social de origem. Trair a classe social de origem, de um certo modo. Nunca é tranquila essa ascensão. Nos dois casos aí que você mencionou, principalmente, acho até no do Didier Eribon, é traumática. E depois o Didier Eribon passa toda a vida, né, tentando esconder essa classe social de origem. Acho que, na verdade, mais até do que a Annie Ernaux, nesse caso de trauma mesmo, tem o Edouard Louis, do História da Violência e o Fim de Ed. Eu quero ver ele. Que é amigo do Didier Eribon, ele vive mencionando o Didier, ele tem isso o tempo todo na narrativa. E existe esse trauma, e o Tião rompe, então o Tião talvez tenha feito um sacrifício que lá na frente, somado a vários outros sacrifícios, redunde numa alguma ascensão social, mas traumática. Eu acho que você tem que fazer escolhas, né? E eu falo isso também porque estava comentando, né, de ter sido sindicalista no banco e tudo, aí você vê que você meio que fecha portas para que você ascenda no banco também, né? Porque você fez uma escolha. Você vai para o sindicato e aí você já não é bem visto para ter um cargo de gerência, que supostamente, né, você está sendo, como que eles falam, é um cargo de confiança, né? Então, confiança de quem? Né? Dos donos do banco, enfim, dos gestores do banco. Então, teve uma hora que eu acho que eu me senti numa encruzilhada e falei, não, agora é hora de sair, eu vou sair daqui, porque aqui eu não vou crescer, e ao mesmo tempo você começa a ter problemas do outro lado também, aí você tem que fazer escolhas, né? E eu acho que é isso, né? Que a gente vê no Tião ali. Mas teve uma coisa muito que eu achei muito bacana ali, né? A honestidade dele também, né? Ele falou, não, eu não vou fazer as coisas escondidas, eu não vou fingir que eu estou fazendo greve, mas não estou fazendo greve, então fica meio dos dois lados. Ele falou, eu vou assumir que eu sou um fura-greve. E foi lá conversar com o pai, eu quero conversar com o senhor, né? Então, essa ética também
é uma coisa que hoje é muito difícil de ver, sabe? Então, que nem estava falando, Angelina, essa questão de a pessoa trabalha 6 meses, porque daí ela sabe que depois ela pede para mandar embora, esse tipo de coisa que, gente, ou quando falam, é servidor público, não trabalha, gente, eu trabalho, bom, nem você trabalha, se você é correto, você vai trabalhar bem em qualquer lugar, não interessa. Se você aceitou trabalhar naquele lugar, você vai trabalhar bem, você vai dar o seu melhor se você é correto. Essas pessoas, assim, esquecem, porque, por exemplo, hoje o servidor público, pelo menos no Poder Judiciário, gente, são tantas instâncias de controle que não tem como a pessoa não trabalhar ou fazer bobagem. Em 5 minutos tem um monte de órgão que vai intervindo ali. Você tem o público, propriamente dito, você tem os advogados e a OAB, você tem a corregedoria, você tem dentro do tribunal a ouvidoria, você tem o CNJ, você tem a imprensa. É muita gente controlando. Muita gente para denunciar, para se insurgir, para reclamar. Não é? E uma outra coisa que eu acho que vale só pontuar, para a gente finalizar quanto eles não usam black tie, é o retrato mais geral da vida num lugar periférico no Brasil. Eu nunca morei numa favela, mas eu sempre morei dentro das cidades do interior, em regiões mais periféricas. Meus parentes não são ricos. Então, assim, eu identifiquei muitas daquelas situações, daquele dia a dia, que é de uma certa penúria, mas não chega a ser aquela penúria, assim, chorosa, aquela penúria sofrida e muito triste que às vezes se pinta. É uma penúria que ela vai acontecendo no dinamismo do dia a dia. Ela é triste, obviamente, mas ninguém ali teve tempo para parar e chorar sobre isso. Vai acontecendo. Tem um dia que não tem pão, simplesmente bebem só o café, a vida que segue. No outro dia provavelmente vai ter pão, mas naquele não teve. Assim, não estão passando fome, mas estão ali naquela situação de extrema insegurança e periclitância. E esse é um exemplo, mas tem outros também. Sim, esse retrato é muito bom. Que no outro dia, quando tem a festa de noivado, já tem cerveja, já tem uma dança, dançaram um pouco, beberam um pouco, estão felizes já. E aí no outro dia já tem outra questão para resolver. É o dia a dia, né? A vida como ela é, a vida como ela é. Né? É isso aí. A precariedade daquele parto lá de gêmeos também. Aí você parte para a superstição, né? Tem que partir para a superstição. Sim. Aí tem lá no final, né, que eu achei muito, assim, muito tocante o pai dele falando: deixa o seu pai pensar que ele tem culpa, porque senão ele vai achar que você caiu nessa sozinho. Isso é muita coisa de quem tem filho, né? A gente fica assim, ai, deixa eu me responsabilizar um tiquinho aqui. A Tânia está falando aqui que trabalha em home office, mas responde intimações eletrônicas de domingo a domingo e recebe intimações, às vezes, até às 23 horas. Realmente, o judiciário, com essa história da virtualização de tudo, se deixar que um chefe mais abusivo avance as fronteiras, as pessoas trabalham 24 horas, porque o trabalho é incansável, nunca acaba, e os meios de estar em contato é e-mail, é presencial, é Teams, é Meet, é Zoom, é WhatsApp, o pior de todos. Não acaba assim. A pessoa fica ligada o tempo todo. Então, acho que falamos um pouco sobre eles não usam black tie. E agora sobre os contos da Silvina Ocampo, né? A gente leu os 18 primeiros contos, salvo engano, até o encontro passado. E prosseguimos com os restantes 16, começando no conto Azeviche. Cadê o Azeviche? Azeviche, página 116. Eu gostei muito desses contos. Nem todos aqui entram naquela chave interpretativa
da criança que fica imaginando coisas a partir daquele ambiente doméstico conhecido. Eu acho que aqui ela já tem algumas situações que fogem, que são fora do ambiente doméstico, que vão além. E eu achei que tem uns contos muito cortasarianos aqui, no sentido da identidade, da representação, da confusão entre representação e objeto representado. E eu gostei muito, por exemplo, e eu acho que nesse sentido é um pouco autobiográfico, daquele conto em que a pessoa vai contar porque que ela tem trauma com fósforos, com festa de criança e com telefone. E aí ela vai, na verdade, relatar na maior sem cerimônia o episódio da infância em que ela pôs fogo na casa durante a sua festa de aniversário e a mãe, mas um monte de gente simplesmente morreu naquele episódio. E isso é contado assim, como apenas uma explicação para uma excentricidade do dia a dia, que é não gostar de fósforos, festa infantil e telefone. E isso é um conto que eu acho que tem um pouco de autobiográfico na Silvina, por conta das relações familiares, em que ela era caçula, tinha as atenções disputadas por todas as outras irmãs, talvez tivesse, então, essa relação mais traumática com a mãe, e porque é uma casa também de uma família muito abastada, como era dela, cheia de empregados, cheia de cômodos e de gente. E é legal nesse conto, como ela fala que teve um móvel que tinha motivos chineses, salvo engano, que era muito luxuoso, e ele, no entanto, se salvou no incêndio. A única figurinha que foi prejudicada é uma que tinha uma mãe segurando seu filho, né? Que, na verdade, tipo, ela matou a mãe, simplesmente, no episódio, e, simbolicamente, é isso que aconteceu no móvel. Um outro conto que eu achei muito bacana é esse aqui, e esses são os contos divertidos, O Prazer e a Penitência, da mulher que leva o seu filho para ser retratado por um pintor, só que ela começa a ter um caso com o pintor, só que para ela poder ter um caso, ela tem que colocar o filho de castigo no sótão, ela arruína a criação do menino, porque ela quer colocar ele no sótão o tempo inteiro, para poder estar com o pintor o tempo inteiro. Aí ele pinta um quadro desse menino que tipo, não tem nada a ver com ele, só que nesse meio tempo ela acaba engravidando do pintor. O quadro que era o do filho original fica guardado, porque ninguém achava que aquilo era fiel. Só que, de repente, esse novo filho que ela tem é a cara que está lá representada no quadro, só que de forma antecipada. E, para mim, assim, a frase final é um esplendor. Nunca saberei se esse retrato para o qual eu tanto olhei formou a imagem daquele futuro filho em minha família, ou se Armindo pintou essa imagem à semelhança de seu filho, em mim. Ela compara, então, né, a gestação a ele ter pintado o filho nela. Eu achei muito, muito bonito esse conto. Um outro que eu destacaria, da Rosália, esse nojo, deixa eu lembrar como que é esse nojo. Não. Tem um conto que esse é bem cortasariano, que é aquele que eles estão diante do espelho, o casal, e ela começa a contar a respeito. Tem uma crise, eles começam a discutir a relação. E eles estão de frente para o espelho. E aí ela vai contar a sua vida e querendo explicar para ele, para o Sérgio, como eles chegaram ao ponto em que eles chegaram. Só que o jeito que ela vai fazendo o relato, ela vai contando dos acontecimentos mais recentes para os acontecimentos mais longínquos, até chegar ao útero, praticamente. Ela fala de quando ela sentiu o gosto do leite, ou seja, quando ela era amamentada enquanto um bebê. E ele, ao ouvir aquela história, ele que está do outro lado, mas os dois compartilhando o espelho, ele repentinamente se sente envelhecer e acho que ficar até com cabelos grisalhos. Então, na verdade,
é como se aquele momento deles diante do espelho, falando sobre aquilo, fosse um momento em que os dois compartilham uma vida, estão num ponto médio da vida em comum, que dali ela representa o passado recordado e ele tudo o que virá. É muito cortasariano, é muito legal, muito jogo de espelho, literalmente, e eu achei muito bacana. Aí, só antes de passar a palavra a vocês, um outro que eu destacaria é a oração. A oração é maravilhoso, é ela falando, conversando com Deus, primeiramente, que ela começou a se envolver com o pedreiro, ela se justificando e tal, e no final, na verdade, ela está querendo falar com Deus, principalmente de um menino que ela encontrou brigando com outras crianças, e de repente ela viu que aquilo estava escalando e esse menino mata uma outra criança. Só que ela adota esse menino porque ela tem uma ideia de que ela vai recuperá-lo. E começa, assim, a tratar esse menino da melhor forma. Só que ele nitidamente tem traços criminosos. E, assim, eles falam que ela deve, por exemplo, onde tem os venenos, a caixinha de venenos, trancar essa caixinha. Mas ela fala que justamente para que ele melhore, ela precisa depositar confiança nele. Então, ela não pode trancar a caixinha de remédios. Mas a verdade é que também tem esse marido, que continua sendo o marido dela, que ela está traindo, e parece, conforme o conto vai se desenvolvendo, que ela quer na verdade, que esse menino acabe matando esse marido. Então, assim, eu achei fenomenal. É engraçado o jeito como ela constrói essa narrativa e traz a figura dessa criança cruel, da criminalidade infantil, que já tinha aparecido em outros contos da Silvina. E falem um pouco do que vocês leram, se leram esses últimos contos. Denise, Tânia, Angelina. Algum que destacariam? Eu não li os últimos contos, mas agora eu fiquei interessado pelo que foram você falou aí. Muito bons, Angelina. Assim, dei spoiler, mas os contos, eles acontecem enquanto ela narra. É a substância do conto que dá liga mesmo. Então, esse é só um esquema, não perde a graça. Já tinha falado que esses últimos eram mais interessantes, né, da outra vez que a gente discutiu. Vou pegar para ler depois. Então, eu não li todos, eu não terminei, mas sim, eu não terminei porque eu fico, apesar deles serem curtos, eu fico um tempo pensando sobre cada um. Ela não é fácil, né? Não. Não estamos ainda best friends, mas não é porque eu não gostei, pelo contrário. Ela tem um estilo que eu amo, eu adoro essa coisa insólita, bizarra, um pouco de crueldade, mas ao mesmo tempo tem ironia. Assim, isso que ela faz, eu acho ótimo. Eu gosto mesmo. Mas eu ainda tenho dificuldade em entender algumas coisas, que eu também não sei se a intenção era não entenda, aceite, não sei. Mas, assim, por eu estar ficando mais tempo em cada conto, eu ainda não terminei. Eu parei nesse deixa eu ver qual foi o último que eu li. Essa do incêndio, que é voz no telefone, alguma coisa voz assim, ao né? telefone. Voz ao então telefone. Você parou num bom lugar. Você chegou a ler Voz ao Telefone. Eu li e achei fantástico esse conto. É delicioso. Tem outro da criança também que eu gostei, que é aquele da modista. Muito bom, também que coisas horrorosas acontecem, a criança está se divertindo a beça. Ela está se divertindo, mas e tem um outro que eu também gostei bastante, eu e as crianças, né? Eu gosto das crianças fazendo essas coisas, nos contos, lógico, né? Que é esse do casamento. Eu não sei direito os nomes, gente, porque eu li em espanhol. Esse do casamento, que é o da aranha lá. Então, ai, muito bom! Porque tem umas coisas, assim, a gente fala, criança maldosa, mas às vezes nem é, né? Ali, no caso,
É que também, eu não sei, você não leu, né? É ruim de ficar falando. Mas, assim, você vê que tinha uma rivalidade entre as primas ali também, né? Que quando ela vai no salão de beleza, e ela fala, faço isso, a menina faz, entendeu? E ela acha que a outra não tá entendendo, mas no final ela fala, ó, esse segredo é nosso aqui. Então, tem umas sutilezas ali, uns andamentos que eu acho muito interessantes. E teve alguns contos que, tipo, eu li, reli, voltei e falei, meu, assim, parece um quebra-cabeças e chega no final, você acha que você vai juntar as pecinhas e não junta. Eu sinto assim, por exemplo, a Samantha Schweblin, a Mariana Henriques, elas têm uns contos estranhos, que você pode achar que tem uma semelhança ali com a Silvina. Porém, quando eu leio um conto da Mariana Henriques, eu consigo fazer uma teorização sobre o que eu acho que ela quis dizer com aquilo, entendeu? A mesma coisa que com a Samantha. E com a Silvina não é tão simples, eu acho. Eu acho mais difícil. Eu acho ela mais complexa, para mim, pelo menos, entendeu? Então, às vezes, eu tô entendendo, e chega no final, ela toca uma frase que eu fico. Não entendi nada. Às vezes acontece isso, mas eu acho maravilhoso, porque para mim isso é um desafio. Porque ela imagina coisas que fogem muito do que a gente vive e imagina. Então, acho que é um grande exercício de expandir as fronteiras da imaginação. E aí eu volto naquela história da criança. É uma criança imaginativa pensando, e se acontecesse tal coisa com a minha mãe? E se acontecesse tal coisa com a cabeleireira? E vai acrescentando Eu acho que complexidades. ela deve ter se divertido horrores escrevendo esses contos. Deve. Eu estou lendo aquele livro que você falou sobre a vida dela, né, escrito pela Mariana Henriques. Ainda estou lendo, não terminei. E a gente vê isso, né? Por exemplo, quando uma pessoa ela é muito rica, muito, mas muito rica, a ponto de viajar de navio e ter uma vaca à disposição para tomar leite fresco, que era uma coisa comum naquela época, não era só com a família dela, famílias muito ricas faziam isso, né? Eu fico pensando que você tem uma liberdade, de certa forma, né? Claro que existem as implicações de todas as famílias, de todos, ela tem os problemas dela também, mas até pelo fato, né, e acho que não sei se é na biografia que tem isso ou se eu li em outro lugar, de que as pessoas ao redor dela, né, a irmã, era o Bioy, era o Borges, eram pessoas muito bem-sucedidas naquilo que faziam, né, tinham os holofotes estavam nessas pessoas, ela podia criar mais, no sentido de ficar mais livre para, eu vou escrever isso, né? Talvez ela sentisse isso, eu não sei se ela tinha algum ressentimento por não ser tão conhecida, eu não sei sobre isso, mas eu acho que isso também te dá liberdade, né? Quando você não tem tanta pressão sobre aquilo que você faz. Eu senti que ela pode ter sido colocada a princípio nesse lugar de sombra, mas ela, em determinado ponto da vida, escolhe continuar nele e se aproveitar da situação. Talvez ela até, se quisesse, poderia ter saído, mas ela prefere voluntariamente continuar nele e se aproveitar dessa perspectiva. Agora, eu não li os contos do Cortázar, eu até tenho aqui, eu só li eu li um, na verdade, só, que é aquele A Casa Tomada. Isso. E li o Jogo da Amarelinha, né? Mas não li os contos. Você leu o Jogo da Amarelinha, já é bastante coisa. Eu li, mas eu tenho essa vontade de ler, sim. Quem sabe esse ano ainda também. Os vídeos do canal vão estar sempre lá à sua Com espera. Ai, gente, eu voltei depois de mais de um ano a ler os contos. E assim, meu Deus, a hora que eu voltei a ler, eu falei,
Uau! Porque eu não estava lendo antes. Parece, sabe que quando cresce, parece que ficou alguma coisa lá no meu inconsciente trabalhando esse tempo todo sobre o Cortázar, sobre esse conteúdo que eu já tinha adquirido. Parece que agora eu cheguei mais maduro para ler os contos, sabe? Enxergando mais coisas. Então, está sendo uma delícia, assim. Eu acho que agora o projeto vai retomar e eu vou conseguir concluir o dos contos completos. Ah, Mas que essa bom. da aranha que você estava falando, eu acho que é um conto muito também sobre a memória infantil, no sentido que, assim, que a criança pode guardar uma memória de que ela foi a responsável por um grande acontecimento, por ela ter uma certa confusão quanto à cadeia causal, Uhum. e sendo que não foi ela, ou ter sido ela mesmo, e justamente por isso a coisa passar para a família como inexplicável, como fortuita. Eu acho que ela explora essas duas coisas, a memória infantil equívoca, que pode até gerar um trauma, e a responsabilidade infantil efetiva, mas que justamente por vir de uma criança, às vezes é tão escondida, é tão esquecível, que nunca ninguém vai saber que foi aquela a razão de alguma coisa acontecer. E voltando naquele outro conto da modista, né? Quando ela fala que tudo é muito divertido, eu estava pensando, ela morava num lugar mais pobre, ela está num lugar diferente, né? Tem casas totalmente diferentes das que ela conhece, os personagens são diferentes, tem uma empregada, né? Tem a mulher que é tão rica e tal. Então aquilo era divertido para ela mesmo, né? Tudo que estava acontecendo ali era novo, né? E isso me lembrou um conto quando ela fala, que divertido, até o fim, né? Até tudo que acontece. Tem um conto que eu acho que é da Ampoeiro, no Rio, não sei se é dela, na verdade, não sei se estou confundindo, que também tinha uma pessoa, uma mulher que fazia bolos e todo mundo adorava os bolos da mulher, e um dia ela não. Ela morre, né? E aí, o que a menina fala? Não, o sentimento não é tipo de ficar triste exatamente porque ela morreu. Ela fala, nossa, mas justo agora que ela ia fazer meu bolo, né? Então tem essa coisa assim, a gente fica, ai, mas olha a atitude dessa pessoa que não está lamentando tal coisa, como por exemplo a própria modista, né, que fala, mas me deu um trabalho fazer esse vestido, caramba. Então assim, são coisas que a gente sente, são coisas que a gente pensa, é que socialmente você acaba agindo de uma outra forma, né? Você fala, nossa, aconteceu essa desgraça, que lamentável. Mas se essa desgraça te atrapalha de alguma forma, você vai falar disso. Uma coisa que acontece é aqui em São Paulo, por exemplo, quando alguém se joga na linha do trem, do metrô. Eu Todo mundo imagino. fala, poxa vida, dava para se matar em outro lugar porque você estou atrasado para o trabalho? Você entendeu? Ainda tem alguém que fala, mas todo mundo, claro que imediatamente outras pessoas vão dizer, gente, pelo amor de Deus, morreu alguém e você está falando assim. Mas são coisas que se pensa, né? E assim, ali no conto, você pode colocar tudo. E isso é maravilhoso, né? Tem uma frasezinha aqui, esse é um lado fofinho, eu achei. Naquele conto em que a mulher se esforça para gostar do marido, depois para desgostar e depois para gostar de novo, que fala assim: o que acontece com essa senhora? O marido é louco por ela, o que mais ela quer? Ser amada não traz felicidade. O que traz felicidade é amar, senhora. Eu respondia. Achei linda essa frase. Ser amada não traz felicidade. O que traz felicidade é amar. Tem essas pérolazinhas escondidas aqui também. Mas é isso, gente. Eu acho então que foi uma leitura bacana. Eu gostei muito de conhecer. Eu acho que é uma leitura que eu quero continuar nela, tanto como releitura quanto nos outros livros da Silvina. Já foi o suficiente para eu ver que vale a pena. Vale bastante a pena e que é uma voz singular, apesar de eu ficar fazendo algumas comparações com Cortázar. É muito diferente do Borges. Eu não acho que tem a ver com Borges, eu acho bem diferente do Borges. E é bem singular a voz dela, vale muito a pena. E aí, gente, agora vamos para uma questão prática, né?
A gente tinha ficado de decidir, o nosso quórum está baixo, mas enfim, nós decidiremos sozinho, já que estamos aqui. Sobre o nosso próximo encontro. A regra, né, era acontecer no primeiro domingo de cada mês. No nosso caso, seria no dia 4. Mas agora, eu estava de recesso, mas agora, de fato, eu vou entrar de férias. E eu quero tirar umas férias, assim, mais que envolvam o canal, sabe? Tanto é que o canal agora, até o comecinho de fevereiro, eu vou soltar alguns vídeos que eram exclusivos, mas que já passou um ano. Mas vídeo novo vai ser só no começo de fevereiro, porque acho que eu nem me lembro da última vez que eu tirei férias do canal, se é que isso existiu. E eu tô sentindo essa necessidade. Então, assim, no dia 4, aliás, eu não conseguiria, porque vai ser bem no finalzinho das férias. No final de semana subsequente, por outro lado, é o carnaval. Eu não vou ousar marcar no carnaval, porque vai ficar só eu aqui. E eu acho também que o carnaval é uma ótima oportunidade para ler, de fato, os contos da Virgínia e acabar de ler o Hamlet, que são leituras mais densas dessa vez, né? Eu acho que são leituras que possibilitam várias leituras de apoio, a própria leitura em si já tem uma densidade. Então, o carnaval seria uma boa para terminar, ainda mais porque ficaram encavaladas essas leituras do passado. O que vocês acham do dia 18? Para mim tá bom, porque aí não vai coincidir com o Leia Latinos, que Sim. esse eu não vou ler o livro que eles estão lendo agora, e aí no outro final de semana vai ser o Leia Latinos, então no outro eu não ia poder. Denise, Tânia? Então, eu acho bom. Acho que o pior dia é quando é no último fim de semana do mês, porque clube de leitura faz sempre assim, né? Todo mundo marca na última semana, no último fim de semana do mês, aí você fica com o encontro às 2, outras 4, às 2 encavalados. Isso quando você participa de vários clubes de leitura, né? Eu estou tentando diminuir, porque senão... Não, porque também aí você não lê mais o que vocês escolhem, eu pensei muito nisso no ano passado. E eu tenho pensado bastante nisso, assim. Que eu não estou lendo os livros. Exatamente. Mas assim, aí eu também sempre senti isso. Mas eu vou falar uma experiência pessoal. Ano passado eu fiz... Nossa, foi um ano muito atípico, de muita atividade. E no final eu acabei lendo uma quantidade bacana de livros, apesar dessa tanto de atividades e livros com densidade, acho que por conta do clube. Porque eu tinha a obrigação, ainda mais assim, conduzindo o clube de ler, de produzir conteúdo, de pensar a respeito. Mas você é o líder da leitura, né, Lucas? Mas eu acho que como participante, às vezes, como tem esse excesso de obrigação... Legal também, mas, por exemplo, eu estava nos 5 clubes do livro, eu saí da maioria, porque não dá. Agora, por exemplo, minha filha vai prestar vestibular esse ano, então eu estou lendo todos os livros da FUVEST e da Unicamp com ela para estudar com ela. Então já é uma lista considerável de livros. Eu vou começar a trabalhar na clínica, eu não sei como é que vão ficar meus horários. Então, assim, eu falei... não. Continue entre nós, Angelina, que aqui é só coisa curtinha. Eu comecei a curtinho, eu falei, vou ficar aqui. Porque igual, eles não usam black tie, você lê numa sentada, só que é uma leitura numa sentada que te modifica, que te acrescenta muito. Isso que é o legal dessas peças de teatro. E assim, uma outra coisa, tá? Então a gente pode fechar mais ou menos no dia 18, eu vou depois anunciar certinho, até porque é bom ser um pouquinho antes do final do mês, porque a nossa programação, ela depois vai ter mais um encontro, mas ela sim vai até fevereiro, que daí a gente lê Antígona em fevereiro. Mas depois tem que escolher os próximos livros. Eu queria, na verdade, escolher para os próximos 4 meses, para casar agora certinho com o meio do ano. Mas de todo modo, aí no próximo encontro vai ser também essa escolha. Já deixo aqui esse recado. Eu vou tentar depois ver como fazer isso, se abro para sugestões, uma pré-seleção. Eu, de todo modo, acho que vou trazer uma pré-seleção. Que eu acho, assim, um título, esse eu já adianto, que eu quero colocar de todo modo, é A Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen. Sim, eu estou muito afim de ler esse livro. Eu acho que assim, o Ibsen é muito fundamental em termos de teatro. Esse A Casa de Bonecas também. Então, assim, acho que essa é uma leitura que a gente deve fazer.
E é lógico, mais alguma tragédia grega, talvez alguma comédia, que a gente não leu nenhuma comédia. É mesmo. Nenhuma comédia. Se gostarmos, algum Shakespeare também, mais algum Shakespeare. E aí dá mais uma olhada nas novelas, nos contos, pensar como que vai ser essa estrutura dos contos, se mantém do jeito que a gente vinha fazendo, lendo um livro a cada 2 meses, ou se talvez faz a mesma estrutura lá do Aleph, que é de ler ao longo de mais meses e ter os vídeos para poucos contos, sabe? Que daí permite uma profundidade bem maior, essa é a verdade. Eu gostei daquele esquema do Aleph. Eu Do li Aleph, né? eu achei muito bom, porque aí eu sentava, lia Isso, por mais que demore, a hora que chega no final, Isso. nossa, eu me senti bem mais apropriado do Aleph do que dos outros contos que a gente está lendo mais rapidamente aqui e comenta depois, mas... também. A gente pega um livro menor, né, de contos, que tenha menos Isso. contos e vai lendo devagar. Ao longo de 4 meses, já eu vamos acho ter uma uma boa programação de ideia. 4 meses. Pensem até em livros de contos que caibam em 4 meses. Não pode ser tão pequeno, mas também não tão extenso. Um tamanho médio legal aí. Não sei, tem muitos contistas, né? Vou pensar. A Virgínia a gente já vai estar lendo agora. Hemingway a gente já leu, não. Hemingway não. Tem às vezes os mais modernos, né? Sim. Tem o Machado de Assis, a comédia Mercador de Veneza, sim. A Machado eu vou ler um monte agora para o vestibular da minha filha. Às vezes a gente encaixa algum aqui. A Angelina vai ficar craque, ela vai ler várias coisas, vai chegar aqui já. Eu vou ter que estudar, fazer as provas com ela, né? É verdade. Mas é isso, gente. Isso a gente vai discutir então. Depois eu vou anunciar no dia 18. Depois eu faço também os vídeos exclusivos para essas leituras. Vai demorar um pouquinho mais por conta dessas férias, mas vão sair, vão ser legais. Eu estou animado. Tem bastante coisa além do que eu falei aqui para falar. Vou deixar o link do filme, que eu também não assisti, mas quero muito assistir, porque parece promissor o filme. Tem no YouTube. E é isso. Obrigado por estarem aqui nesse domingo. Desejo a vocês uma ótima semana, um bom começo de ano. E a gente vai se falando. Começo de ano. Obrigada, gente. Para vocês também. Para todos nós, feliz 2024, de ótimas leituras e de Amém. Para todos nós. Não, mas tá sendo, tá muito bom. 2024 já tá bem bacana, tô gostando. Começou bem. Verdade. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Tânia, Denise e Angelina. Tchau.